O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu. Sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo. E a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele, e o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos até o dia em que se apresentou publicamente a Isabel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. O tempo aqui agora está curto. Bem, hoje o maior profeta de todos os tempos, aquele que aponta o Messias, o último, que simboliza a transição do antigo para o novo. Por isso que Santa Isabel já era velha, estéril. O que era antigo, os animaizinhos, matar, né? Os animais frequentemente, oferecer os sacrifícios externos, já não davam mais frutos. As pessoas não se convertiam. Então, a intervenção de Deus na história, a encarnação do Verbo, muda a história, faz da estéril dar vida, né? E daí nasce João, que aplana os caminhos do Senhor. Um povo que estava totalmente afastado, precisava de alguém que vivesse uma radicalidade de vida, como São João Batista, no deserto, coberto com roupas de, né, com peles, comendo gafanhoto e mel, provavelmente tido como louco por muitos, mas que pregava um batismo de conversão, de mudança de vida. A gente vê na vida dos profetas uns aspectos importantes. Primeiro, é a clareza de que é Deus que chama, né? Tu és o meu servo, né? O Senhor chamou-me antes de eu nascer, desde o ventre da minha mãe. Ele tinha na mente o meu nome, fez da minha palavra uma espada afiada, protegeu-me à sombra da sua mão. Aqui, tem que tomar cuidado, porque pode ter uma ideia da predestinação presbiteriana, de Calvino, de que nós somos predestinados ao inferno ou ao céu. Não é isso, né? Mas por que então que desde o ventre? A única explicação que a gente pode ver é que Deus já sabe das pessoas que usarão o seu livre-arbítrio para dizer sim ao seu projeto. Então Deus já sabia que João Batista corresponderia à sua graça. Ele já sabe, entre vocês, quem corresponderá à sua graça e quem vai dizer não à graça. Ele já sabe. Ele já sabe quem de nós vai para o céu, quem de nós vai para o inferno. Eu sei que dá um nó na cabeça, porque como é que ele sabe se nós somos livres? Porque como nada existe fora dele, mesmo ele sabendo, nós somos livres. É difícil para um ser humano entender a onisciência divina, né? Sabendo quem é
que vai dizer sim para ele, ele investe em antecipação. O outro aspecto na vida dos profetas e da nossa vida é que Deus que nos criou sem nós, não quer nos salvar sem nós, né? Deus quer nos salvar com a nossa ação. Aquilo que você pode fazer para Deus, ninguém faz no seu lugar. Ah, padre, mas eu não sou padre, eu não sou freira, eu não... Não. A sua vida é única para Deus. O seu sim mudaria a vida de muita gente. E o seu não, idem. É um mistério, é um peso. Mas a verdade é essa. Deus conta conosco. E a outra coisa são os méritos do céu. Existem santos com a glória, X, e santos com mais glória. E os da repescagem com menos glória, né? Do purgatório ali. Existe uma hierarquia no céu, não é todo mundo igual. Aí, vamos pensar, se eu canso de falar que nós não prestamos, que tudo é graça, por que tem mérito, se tudo é graça? O mérito de aceitar morrer. Olha como que Deus é esperto. Ele sabe que a gente não presta no sentido do orgulho, né? Qualquer coisinha já se acha, né? Já quer mostrar, já quer se expor. Então o que ele faz? Não, tudo é graça. Só que, para que a graça haja, eu tenho que morrer. Eu tenho que aceitar morrer. O meu mérito está nisso. O tanto que eu aceito morrer. Por exemplo, Santa Teresinha. Santa Teresinha queria ser missionária, padre, queria tudo. Aí ela descobriu que a vocação dela é o amor. O máximo que ela conseguiu é ficar presa, entre aspas, no Carmelo, uma clausura. Ela não saiu dali. Não saiu. E ainda ficou doente. Morreu com 24 anos. Doente de tuberculose, tossindo, com falta de ar, cuspindo sangue. Absurdamente, sofrimento fortíssimo. Ou seja, além da clausura, ela ainda ficou doente. E ela queria ser missionária, padre, sei lá o que mais, né? Tem aquela música lá, minha vocação é o amor. Tá bom. Ela morre. E o que a igreja dá para ela de título? Doutora da igreja e patrona dos missionários. Uai, mas ela nem saiu da clausura. Mas ela queria tanto ser missionária, mas aceitou morrer para si, por amor a Deus, né? Então o projeto de Deus, o mérito do santo, dos profetas, está na capacidade de morrer. Porque quando você morre, a graça age. Como Deus é esperto, né? Os grandes santos são os que mais morreram para si. E deixaram os Espíritos Santo agir, né? Então essa é uma outra visão. Só quem é poderoso demais como Deus consegue isso. Chamar, já saber quem vai corresponder e chamar desde o ventre materno. E dar um mérito à medida que você morre. Não tanto pelo que você faz. Por isso que quando nós somos ordenados padres, os padres mais santos e idosos não, maduros, né? Os padres mais santos e maduros dizem para os mais novos: cuidado com o ativismo, não é isso? O fazer. Porque às vezes os padres jovens bons, não estou falando de padre jovem que já é corrupto no início, estou falando de padres jovens bons, com uma boa intenção, começa a fazer, até que cansa e entra em crise, porque vê que as suas forças, imagina,
botar na cabeça que todas as almas aqui de Paraúna e São João estão na minha responsabilidade. Comigo, um vermezinho, que não serve para nada. Eu ficava doido. Então o que eu tenho que fazer? Antes de fazer, né? Antes, morrer. Senhor, faça tu. Eu não sirvo para nada sem ti. E para isso eu preciso de oração, adoração, e não tanto o ativismo. O ativismo é como se você quisesse pegar para si a ação divina. No fundo, esconde você ser a pessoa que é essencial na evangelização. E não é. Por isso que os padres mais maduros alertam aos padres mais novos. Tira o seu tempo para rezar, para ficar de joelho, para morrer. Para com o ativismo. Né? Bem, e é isso. A gente vê aqui o nome para os hebreus tem um poder forte. E Joanã significa Deus é gracioso ou agraciado por Deus. Agraciado por Deus, né? Quando ele vê Nossa Senhora, pula no ventre de Isabel. Ela é cheia da graça, como se tivesse batizado do Espírito Santo. Né? E é ele que é o precursor do processo do batismo. Claro que o batismo de João não tinha ainda essa grandeza do nosso batismo. Ele preparou o batismo. Né? Ele preparou para o batismo que vem do Espírito Santo. Na água, mas que você se torna filho de Deus. Templo do Espírito Santo. Esse batismo que é único. Não caça a Ana fora de aqui, não. Outros batismos, né? Claro, gente, vamos agora explicar que o batismo do Espírito Santo da renovação carismática não é errado, porque não é batismo propriamente. O batismo do Espírito Santo da renovação carismática é renovação dos dons recebidos do batismo. Acabou sendo usado uma linguagem que às vezes pode confundir, mas isso não tem problema. Batizar no Espírito Santo, nós já sabemos que não é um ato de batismo, como da fogueira, por exemplo. Fogueira já é grave. Né? Ou o que os protestantes fazem quando os católicos vão lá, eles batiza de novo. É grave. Existe um só batismo. Já o batismo do Espírito Santo é uma... Na filosofia, existem palavras unívocas, que só tem um sentido, equívocas, que tem dois sentidos totalmente diferentes, e análogas, ou seja, que tem algo em comum, mas que não são a mesma coisa. Então, o batismo do Espírito Santo não se refere a um batismo, sim, mas um reavivamento dos dons, dos carismas do Espírito Santo. Então, não tem problema. Não é esse a questão. Mas é um só batismo, que é consequência do batismo de João. João de conversão, e Jesus, com a sua paixão, morte e ressurreição, se une ao batismo de João na água e faz com que nós lavemos a nossa vida no sangue de Cristo e renasçamos no Espírito. Essa é a morte que São João fala no capítulo para Nicodemos, né? Quem não morrer e nascer de novo não entrará no céu. O batismo é necessário para a salvação. Ah, mas e os que não conhecem a fé católica? Se agirem com a lei moral natural, sem um peso de pecado, podem ser salvos pela igreja, por Cristo, pela igreja. Mas aí são pessoas que não têm culpa, né? Estão longe, nunca tiveram contato com a fé católica. Mas, de uma forma geral, o batismo é necessário para a salvação. Bem, é isso, tentando falar aqui rápido de tudo que João Batista nos representa. Tudo não, né? Uma gota. Esse homem espetacular.
que não teve medo de falar a verdade. Você não pode casar com a mulher do seu irmão, né? É adultério. Para um homem que é rei, acabou perdendo a cabeça pela verdade. Falar a verdade. Falar a verdade incomoda, né? Incomoda. Nós não devemos ter medo da verdade. É a verdade que nos liberta. João 8:32. Lutemos pela verdade. Mas sempre, antes de falar a verdade, não esqueçamos de morrer para nós mesmos e deixar que o Espírito fale. Ele dá muito mais frutos, é muito mais forte, como Santa Teresinha e todos os santos. São João Batista, rogai por nós.